Gigadami está de volta com as travessuras. Uma derrota e viramos 2.400, então vamos confiar no London. Já jogamos contra o Mister Rome? Pelo visto não. Fevereiro de 2026. Não é um bom sinal, mas não vamos ser daqueles que pensam: ah, conta nova, deve ser trapaceiro. Mas vamos focar no jogo da dama, pronto para desenvolver o cavalo, trazer o bispo, colocar o peão ali, e tomara que o xadrez esteja fluindo. Essas férias deixaram a gente meio enferrujado. A gente não tem jogado tanto xadrez, tá até tocando mais grama do que devia. Então conseguimos o London que queremos. A ideia é avançar o peão e ir para algum plano com o peão G. É disso que o London se trata. É disso que o London se trata. Se ele jogar A, a gente segue com um plano. Nada de pular com o cavalo. E com esse peão aqui, normalmente, ou dama para cá ou peão para cá é o caminho. Ele pode tentar alguma cravada para ganhar material, mas não ligamos. Esse é o caminho. Vamos colocar o gordão em algum lugar, o bispo em outro e depois fazer o roque. Tínhamos proteção. Quer avançar? Então expulsa o cavalinho. Se ele impedir, a gente faz H para G e resolve. Na real, o cérebro não está funcionando. Ele cutuca o peão, a gente faz o roque e usa proteção, mesmo sem precisar. Podia ter ido direto. Então talvez tenha sido um lance meio desnecessário, mas sei lá, proteção é a chave do sucesso ou algo assim. Ele ataca o peão, mas estamos tranquilos. Vamos expulsar o cavalo antes que seja tarde. Se ele capturar, a gente captura também. Se pular para lá, tudo bem. Não fica preso, mas vai ter que voltar. Avançamos o peão. Nosso bispo está feliz e vai se desenvolver aos poucos. Temos uma leve vantagem de espaço e uma boa vantagem de tempo, 67 segundos. Vamos lá. Tomara que a gente comece com uma vibe melhor. Porque a gente tem meio que tropeçado nos últimos vídeos do Gigadami, sabe? Jogando meio preguiçoso, meio descuidado, rápido demais. Ele pode pular, a gente pode recuar. Não dá para prender, mas cavalo na borda é ruim, foi o que a vovó disse. Ele pode voltar e a gente continua. Trazer a dama para cá para trocar é uma ideia, mas não sou muito fã. Quero ir lá e cutucar. Isso é chato porque se ele avançar, eu tomo e dobro. Então talvez avançar seja o necessário só para dizer, se eu cutucar, ele foge. E esse avanço não funciona porque o cavalo tá ali. Queria cravar e ganhar, mas tem proteção. Então, ok. A ideia é trazer a dama para cá. Trocar. Queria ir lá, mas talvez o plano seja não levar a dama para lá, salvar o cavalo, deixar o cavalo morrer, ou ir por outro caminho. Não dá muito para prender, né? Posso ir lá só para salvar isso, cobrir a casa, sem truques, mas aí perdemos outra coisa. Ou posso fazer algo parecido, salvar o peão, cobrir, criar pressão, mas é meio fake, porque ele pode fazer o que quiser. Eu pressiono e o cavalo foge. Queria sair pulando por aí, mas não estamos nessa. Gosto disso, mas o cavalo vai embora. Dá para ignorar isso? Não, não dá para ignorar. É meio caótico. Que loucura! O que o cérebro está pensando? Esse é o caminho? Avançar assusta, mas a gente não se assusta. O cavalo não fica preso porque tem esse avanço. Então vamos, avançamos, cutucamos, o cavalo volta. E aí, colocamos o bispo ali para impedir os pulos e vamos cozinhando devagar. Não gosto de colocar nosso cavalo na borda. Mas ele também fez isso, a gente meio que copiou ele. E o cérebro tá lento e burro. Meio que esperando isso assim, depois daquele tem espaço para fugir. Vamos colocar o bispo ali para dizer que não pode pular. E aí nosso bispo não fica nada mal. A gente diz que não pode pular porque vamos capturar. Aplicando pressão com a ideia de cravar e ganhar. Talvez eu pule aqui e ganhe. Fazer roque pequeno é entrar direto na frigideira. Roque grande é uma ideia, mas é arriscado. Temos potencial para ser bem perigosos, mas isso faz sentido. Ah, ele entrou direto na frigideira. Ele disse, se quiser pular, pode pular. Eu não ligo. Bom, então vamos pular mesmo assim. Queria ir mais agressivo, mas ele pode ter ideias com F para abrir a coluna F e contra-atacar. Não dá para capturar. Avançar é interessante, mas também dá para cutucar o cavalo ou o bispo. Vamos tentar algo cedo demais? Quero avançar. Não estamos tão mal porque dá para capturar, mas aí ele fica confortável. Não tô gostando do meu jogo ultimamente. A gente tá meio, sei lá. Isso não é o caminho.
Não parece que a gente está engrenando. Ele quer pular, se livrar disso e ficar com o outro cavalo. Faz sentido. Eu avanço, ele pula, mas não dá para capturar, né? Melhor ignorar? Quer dizer, talvez o melhor seja isso, ignorar o gatinho. Se ele quiser ficar ali, a gente só vai para lá e diz, para não capturar. O avanço vem aí, pressão atrás de pressão. Dá para ir lá também em vez daqui. Os dois têm ideias parecidas, gosto mais desse porque estamos olhando para cá. Ele não avança porque a gente captura. Talvez esse seja o caminho. E aí a gente diz, empurra, captura, ganha. Até que eu gosto disso. Ele meio que empurra a gente para fora. Nunca quis capturar porque ele ficaria feliz. Então os cavalos estão meio que se atrapalhando, pisando um no outro. Esse peão está sob pressão. Nunca foi realmente ganhável. Ele pode avançar, capturar, recapturar, abrir a coluna. Talvez eu consiga dobrar, mas nada demais. Ok, ele jogou F. Captura, captura, e ele fica feliz. Talvez ele nem esteja tão mal assim. Dá vontade de fazer um sacrifício maluco. Captura por aqui e enlouquece. Captura, captura. Tá ficando bagunçado. Captura o cavalo, ele recaptura feliz. E a gente fala, empurra? Não, ele também captura. Mas a gente também captura. Só que isso aqui dá cheque. E aí pode sair do controle. Talvez dama aqui fosse melhor. A gente pode estar começando meio mal. Quero sacrificar, mas é demais. Captura, captura. E isso aqui fica bem complicado. Posso jogar seguro e só pular aqui para salvar, ganhar mais proteção. Deixa ele capturar. A gente recaptura e segue o jogo. Foi meio covarde da minha parte. A ideia era avançar, capturar, recapturar e depois ir para lá com um ataque descoberto. Não gostei dos últimos lances que a gente fez. Ele capturou o peão. Fui burro. A ideia dele é que depois das trocas ele pode capturar aqui, dar um ataque duplo e fazer umas artimanhas. Pura confusão. Quer dizer, ele recupera a peça e ainda leva 2 peões. Então ele fica feliz. Achei que dava para ir ali, mas ele captura e salva a peça, então não rola. Agora, depois das trocas, será que a gente quer enlouquecer e sacrificar a torre? Vamos supor que a gente recapture. Aí dobramos as peças e tentamos criar algo. E se ele capturar aqui, será que a gente acredita nisso? Ele foge. A gente entra e aí sim, estamos jogando bem. Tipo, a torre se salva em algum lugar, depois a gente pula aqui tentando te prender e a gente acredita nisso. Isso é demais, mas a gente quer ser Gotham. Todo mundo quer ser Gotham. Todo mundo quer ser Gotham. Mas você não é. Você não é. Capturar de torre não funciona. Seria bem ruim porque a gente captura de volta, mas talvez em algum mundo não seja tão ruim. Captura sim. A gente dá o cheque, você se esconde lá atrás. Pegamos o peão, você salva a torre. A gente entra. A gente encurrala ele. O bispo está ativo e a gente sente que isso aqui pode dar bom. Se eu jogar a torre agora, ele foge, então preciso pegar o peão. Ele pode até pegar esse aqui, eu meio que esqueci disso. Mas tudo bem, essas peças estão meio travadas. O cavalo não pula. Não tem cheque. Nosso plano é só colocar a torre aqui, botar o cavalo ali, encurralar o cara e finalizar. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Depois da captura, fica a dúvida. Primeiro cavalo ou torre? A ordem dos lances importa. Prefiro começar com o cavalo. A gente bloqueia o gordão e o bispo e o cavalo dele não fica tão confortável. Talvez ele pegue um peão, a gente segue, ele põe a dama aqui e a gente dobra as torres. Como é que você não leva mate aqui? Eu simplesmente não vejo. Gosto do cavalo aqui só para evitar esse negócio com o rei. É mais pela ordem dos lances. Se ele pegar o peão e a gente colocar a torre, ele consegue escapar. E ele está começando a perceber o perigo de ser fã do Gotham. 99 de cada 100 vezes esse sacrifício não funciona, mas essa é aquela uma vez. Uma em 100. Você tem que acertar, não pode errar, aí você vira o melhor. Então, quais são as opções? Salvar a torre em algum lugar. Isso parece ruim, porque se a gente colocar a peça aqui, vira um pesadelo. É absurdo o quão ruim isso tá. Ok, ele sacrificou, ele nem liga para a torre. Posso capturar e não fico com qualidade a menos. E ainda tem um cheque aqui, o que é até legal. O cara vai para algum lugar aqui. Podemos dar mais um cheque, troca, mas isso acaba mal pra gente, não temos cheque aqui, é triste.
Podemos pegar a torre, ele pega o bispo. Entramos numa troca geral, ele recupera a peça. Podemos ganhar um peão e ir vencendo aos poucos, mas é o jeito chato. Vou capturar por esse lado, mas o problema é que isso desvia a gente e não dá tempo de dar cheque. A ideia de desvio não funciona. Se eu colocar a torre aqui, o cavalo morre, não tem saída. O cheque é bom, mas depois não tem sequência porque ele pode contra-sacrificar. Então acho que o melhor é simplesmente pegar a torre, deixar o bispo morrer e ir para uma troca total meio deprimente. Dama capturando também defende, então não é o fim. Temos 5 peões igual a ele. Podemos ganhar um e ficar melhores ainda mais com o rei dele meio exposto. É uma escolha, mas será que eu acredito? Não sei. Acho que não é o fim do mundo. Ok, ele capturou por aqui, podemos dar cheque por aqui também. Em vez do outro caminho, podemos forçar ele a capturar e depois dar cheque e ganhar a torre. Mas isso não se sustenta no final. Melhor manter simples. Torre captura, ele recaptura, todo mundo captura. Tentamos pegar um peão, mas nem isso está funcionando. Não sei o que está acontecendo. Peão de graça não é ruim. Talvez ele tente trocar as peças, mas nem isso resolve. Vamos pegar esse peão. Se ele capturar, a gente dobra. Se oferecer troca, trocamos felizes, pegamos esse e vamos para um final melhor com 1 ou 2 peões a mais. Então tá tranquilo. A gente não conseguiu fazer um ataque bonito, mas vamos fazer a jogada padrão. Ele pega um peão, a gente dobra. Ele tem que ir para um lugar mais passivo para defender e aí a gente pode pular, o que também é bem problemático. A dama quer trocar, mas é meio triste porque a gente pega isso aqui. E aí, o que está acontecendo? A gente captura, pega um peão, ele pega o peão e tecnicamente ficamos com um a mais. Queria mais, mas acho que já era. Não sei o que ele está vendo. Eu capturo, ele captura. Aí a gente entra e esse peão não se salva. Vamos ficar com 2 peões a mais. No mínimo um peão a mais. Acho que ainda dá para capturar aqui e salvar esse também. O rei está longe, então dá até para dar cheque e limpar tudo. Finalzinho tranquilo, mais tempo, mais peões. Felicidade. O que mais a gente quer? A torre não ganha porque a gente captura. Não sei quanto tempo seguramos esse peão, mas se der certo, tá ótimo. Vamos pegar o peão. O cavalo quer pular. Dar cheque, mas estamos tranquilos. Queria dar cheque e capturar, mas não dá. Também não tem cheque de torre. Quero avançar alguns peões para a gente ter casa de fuga. Assim, depois do cheque, não precisamos ir por ali. Mas a posição tá bem tranquila. Beleza, mano. Ele deu cheque. Vou só bloquear assim. Se trocar, estamos felizes. O peão não cai e o final de cavalos é bom com 2 peões a mais. A gente pode simplesmente salvar o peão. Não é a forma mais bonita, mas é só usar a proteção básica. Podia ter ido para a 7ª, tentando trocar. Mas deixa ele jogar. Quer pular? Infelizmente é um peão de graça. Quero pular, mas não vamos a lugar nenhum. Não sei o que fazer. Vamos avançar uns peões e abrir espaço para o rei. Não é tão fácil ganhar esse peão. O cavalo tentando causar problema. Vamos fazer uma jogada na 7ª. Quero muito ir para lá. Assim, depois das trocas a gente tem um cheque. Isso parece bem bom, porque damos cheque, trocamos e ganhamos no final. A torre já não tá mais, então mais um truque simples pra gente. Precisa de um lance de rei aqui para não perder a torre. Aí sim dá para ir lá, mas ir para a 7ª é meio complicado. Talvez eu avance um peão para expulsar esse cavalo. Ele pode ganhar assim também. Estamos meio que largando esse peão esperando trocar as torres. Final com cavalo é melhor pra gente, mas ele não comprou a ideia. Isso é meio louco. Achei o cheque muito bom. E aí quando ele vai pra lá, a gente só, sei lá, pega a torre, pega o peão. Ele acha que dá pra segurar esse final. Acho que o rei dele tá ativo e ele acredita nisso, mas estamos 2 peões na frente. Queria pular e cutucar isso também. Vamos ver o que o Mr. Home está aprontando, porque a ideia é levar o rei para cá. Ficar o mais perto possível dos peões, não entregar nada de graça. O cavalo pode sacrificar por 2, mas não por 3. Tem que usar uma boa proteção. O avanço não rola, mas se eu pular, ele pode avançar. Então tem que cronometrar bem. Esse cheque é bom para impedir a entrada. Tem que voltar. Não vai rolar, ele está tentando fazer algo. Posso avançar, mas nada demais. Não vamos pular aqui, dá para pular ali, mas é arriscado. Sem troca, sem pulo. Talvez um cheque seja o caminho. Quero pular ali, mas não dá. Quero avançar.
O cavalo vai para algum lugar e fica bem. Quero pular aqui, deixa ele avançar, mas não posso capturar porque o cavalo cai. Ah, tem um cheque aqui, esqueci disso. Nem precisa dar cheque assim. Mesma ideia, sobe com o rei e fica tranquilo. Vamos ativar mais o rei e avançar. Podia ter feito antes, então não muda muito. Cobrimos isso. Se o cavalo pular, não volta. Tá meio perdido. A vida é simples. 3 peões já é demais. E a gente não perde o primeiro jogo. Vamos lá. Como é que a gente não tá ferrado? Nada de se ferrar. Então vamos avançar. Deixa ele chorar. Talvez avançar de novo e seguir avançando. O que eu quero é pular daqui para cá e ganhar, mas não é tão simples. Tem um cheque ali. Vamos tentar. Hey, vai embora! Ninguém te quer mesmo. Aí a gente volta, cutuca. A única forma de salvar é avançar. E a dúvida é, vale capturar para desfazer os peões dobrados? Quer dizer separar e ao mesmo tempo dobrar nossos peões, porque depois de capturar o rei entra. Não tem cheque se ele estiver ali. Nem sei direito o que está acontecendo, tem um peão de graça. Isso foi meio bobo, e não sei o que o cara tá planejando. A gente vai para um lado, ele dá cheque. A gente vai para outro, ele dá cheque de novo. Então é só esperar. Não sei, só esperar. O rei pode entrar. Para onde a gente vai? Por que a gente tá indo? Exercício não é pra gente. Vamos só voltar para casa. Por que não? Quero ficar aqui. Talvez dê para tirar isso dali de algum jeito. Vamos esperar. Dá para dar cheque, mas ele tá tranquilo ali. Quero ser mais ativo. O cara tá viajando. Podemos dar cheque. Ah, esse rei tá tentando pegar o peão. Ele tá fugindo? A gente vacilou com o peão. Estamos jogando meio burro. Tem que avançar. A ideia é que ele não capture aqui, porque o peão avança. A gente está bem instável para converter, mesmo com 3 peões a mais. Por isso que a gente odeia cavalo. Todo mundo odeia cavalo demais. É realmente uma loucura. Ele pode só esperar, mas a gente também pode. Tem peões demais para a gente conseguir estragar isso. Qual o plano? Pular e capturar? Não rola. Cheque? Não ligamos. Depois que resolver, fica tranquilo. Então vamos ficar tranquilos. Sacrifício não funciona, não tem afogamento, o peão tá de boa, ele quer dar cheque porque é chato. A gente fala, não me dá cheque. Vamos fazer devagar, porque devagar se vence a corrida. Vamos lá. Vamos ativar o rei. Quer dar cheque? Não pode. Ele vacilou com o cavalo. Sem afogamento, ganhamos. 90 nos mestres e 1 milhão, nem sei. O sacrifício de torre foi o lance-chave. Mas vamos ver o que aconteceu, porque não foi tão ruim. Ficou interessante. A gente foi pro plano com G e colocou o grandão ali. Foi sugerido o cavalo F3. Talvez colocar o cavalo na borda tenha sido meio ruim. Tentamos tirar ele dali e ele ficou bem. Fomos para lá e depois tivemos que ir para a borda. Dama aqui era o caminho. Dama F3 é questionável. Agora a gente só... Isso é até legal. Captura. E o sacrifício não funciona. E o nosso sacrifício de torre era a ideia que a gente queria fazer. Vamos lá. E agora eu não sabia o que fazer. Capturar a torre é ok, mas a gente jogou bem, tipo, a gente não é ruim. Não sei por que a surpresa, a gente jogou uma partida limpa. Pegamos 2 peões. E sim, o final foi meio estranho nessa parte. Mas fizemos o trabalho. Não acho que a gente vacilou no final com o cavalo. Era só mais 3, mais 4 o tempo todo. Uns ajustes aqui e ali, porque o fiche fica tipo, dava pra ser melhor, mas a gente manda bem. 2 de brancas seguidas. Nunca acontece, mas sempre tem a primeira vez. Duplo London? Bora. Será que ele vai deixar ou vai jogar algo tipo Pirk ou Moderna? Ok, vai ser duplo London. Os tempos mudaram. Essa é a abertura do momento. Espera, o último cara fez isso também, né? Fez sim. Ok, isso não foi o que ele fez antes. Podemos trazer o cavalo para o centro. Se capturar, tudo bem. Ele quer cutucar, a gente fala. A gente cutuca você de volta. Cutuca de volta. Esquecemos o plano. Eu só quero ir para o plano com G. Fico meio confuso com o que ele está fazendo, porque eu só quero avançar esses peões de qualquer jeito. Colocar o bispo ali acabou ajudando. Quero capturar, mas ele recaptura aqui, e a gente não tem sequência, então é meio duvidoso. Tô confuso com minhas escolhas. E com as dele também. Ok, ele captura, a gente captura, e o que está acontecendo? Se eu capturar, ele recaptura. Não gosto disso, vamos por aqui. Talvez rock grande. Ah, cara, isso não tava no bingo.
Nada de avançar pra gente. Tecnicamente dá, porque tá protegido, mas ele pode desviar e complicar. Tentamos rocar, mas tem um ângulo de ataque, entrando direto na frigideira. Agora posso capturar, não é ruim, mas essas posições normalmente não ganham, tem proteção demais, ele quer avançar ali. Se eu avançar, fica estranho. Vamos avançar. Ele captura e já fala, o ataque vem aí. Não sei, cara. Isso ficou interessante. Nosso plano é avançar. Ele ofereceu troca. Eu não queria trocar, mas talvez tenha que ser. Posso ficar aqui e incomodar. A cravada não faz muita diferença. Eu capturo, ele captura. E avançar não parece o caminho. É uma tentativa, mas a gente sofre. Não sei se quero capturar ou dar cheque. Gosto mais de ficar aqui, capturar e pressionar de volta. Mas se eu capturo, a dama recaptura. O cheque complica. Complica mesmo. Isso vai dar problema. Será que eu só recuo? Mas vou ser expulso. Então melhor ficar aqui. Fico aqui tranquilo e falo. O que você tem? O que você tem aí, cara? Hein? Quero avançar aqui. Se ele capturar, eu recapturo para abrir a torre e tentar o plano com G para ganhar peões. A gente está preparando algo. Depois disso, posso capturar de dama, porque ele não pode capturar aqui. Essa peça fica solta. Não é ideal, mas já ajuda. Ele pode capturar aqui e tentar vir para cá. Tá tentando provocar. Uma entrada de peça pesada tá vindo, mas a gente tem defesa, então não é o fim, só tá ficando bagunçado. A gente precisa pressionar com o peão aqui, empurrando sempre. Precisamos de uma ruptura agora. Dá para jogar F5 que não é ruim. Se ele capturar, a gente recaptura, ganha tempo e pressiona o cavalo. Ele recua, a gente avança mesmo assim. Ele captura, nosso bispo recaptura. O que está acontecendo? Ninguém sabe. Bom capturar. Agora o cavalo está tranquilo e nem incomoda mais. Não quero capturar aqui, não tem motivo. Quero avançar aqui, não dá. Capturar aqui é ok. Não é perfeito, mas está ok. Ele volta feliz. Quero capturar de dama para manter a pressão, mas a dama dele quer forçar troca. Então acho que a gente recua. Isso não assusta, porque a ideia é cutucar aqui e ali. O que exatamente a gente está armando? Boa pergunta. O que exatamente a gente está armando? A gente tenta montar algo todo dia. Já fizemos o rock. Jogar assim é perigoso porque queremos atacar, mas não dá, já que o cavalo vai ficar aqui. Vou colocar a torre aqui, proteger o peão e depois ir avançando aos poucos ou algo assim. Vamos ver. Avançar. Se eu fizer isso agora, ele ocupa aqui. Então primeiro vamos por esse lado e depois empurrar o peão G. Torres em G e IH, o bispo entrou. De onde vem o ataque dele? Ok, ele cutucou. Faz sentido. A gente só volta e segue acreditando no ataque. Agora, se eu jogar G, será que ele tenta abrir o jogo? Tem uma ruptura central aqui. Se quiser fazer num bom momento, vamos jogar F para travar esse lado. Controle total. E agora? Como a gente quebra isso? Porque se eu jogar G, ele pode jogar G, H, trocar e fechar tudo. E se eu jogar H, será que ele vai, sei lá, ele vai inventar alguma coisa. Vamos lá, pelo menos não tem cavalo pulando. O problema real é o avanço. Esse é o problema porque depois das trocas ele pode pular ali. Posso pular aqui pensando em capturar e ficar tranquilo. Por que ele está jogando tão rápido? E por que a gente também? Isso aqui está parecendo blitz total. Abrir a coluna C para o ataque. Se eu conseguir o plano com o peão G, tá ótimo. Ele pode capturar, recapturar e fechar a posição com um peão. Quem que está fechando o jogo? Ninguém. Dama aqui cria uma ameaça de mate, então tem que ficar atento. Jogar G parece bom, parece o lance. Mas o problema é, ok, salvamos esse peão, salvamos outro. Tudo protegido. Uma ruptura no centro pode ser o caminho. Tá ficando interessante? Tá ficando apimentado. Depois das trocas já era esperado torre capturar. Aí dá para colocar a dama aqui, deixar o cavalo e fingir tranquilidade. A gente nunca tá tranquilo. Tem também o cavalo pulando, querendo ser estiloso. Dama aqui é um tempo grátis. A gente recua, ele pula. E aí, o que fazer? O que fazer? Dá para jogar torre e virar o cara das trocas. Mas o que a gente queria mesmo era jogar G, deixar ele pular e ir pra loucura, sacrifício e tudo. Mas não dá.
Ele joga rápido e bem, o que é ruim. Gosto da dama aqui, mas fica vulnerável. A torre só expulsa a gente. Mas a dama também fica vulnerável de novo. Ou talvez não. Não, fica sim. Ficar aqui é problemático. Então vamos lá, ele pula. E o que a gente faz? Chorar igual um bebê? Dá para ignorar. Deixa ele pular e pegar um peão, tudo bem. A gente simplesmente não tem o que fazer. A gente realmente não tem. Dá para jogar torre aqui para impedir, mas o cavalo tá ali, um monstro. Tá ali, gigante. E se eu tentar pelo outro lado? Ainda tem cavalo com ideia de pular para dentro. O cavalo entra. Quer dizer, isso é um pouco melhor, porque depois de G a gente tem uma ideia. Mas meio que a gente se autocravou. Não tô gostando tanto da posição quanto antes. Pelo menos o tempo tá parecido, então não é um grande problema. Essa é a parte boa. E G realmente ameaça alguma coisa, então não dá para só capturar, recapturar e ignorar. Dama em F2 é uma ideia. Não sei se é boa. Torre aqui com ataque duplo parece um plano sólido. A questão é, dá para ignorar isso? Não, né? Dama captura e vira um massacre. Não dá tempo de dar cheque e fazer algo. Nossa, não vimos isso. Que jogada! Isso foi insano porque não posso capturar aqui, senão perde peça. E se eu capturar ali, a dama entra e pode virar um massacre. Eu não vejo esse massacre. Dama com cheque parece bom, mas depois vem outro cheque. E aí sim fica feio. Foi um lance insano, não vou mentir. Ele achou o caminho. Quer dizer, posso recuar. De onde surgiu essa dama? Talvez, olhando depois com calma, dama aqui fosse melhor. Posso ir lá, mas a pressão é grande. Será que eu só pego a torre, ele recaptura de dama e pronto? Me mostra a linha? Porque eu não vejo como ganhar. Tá bem ruim. Se ele der cheque, a gente perde a torre. Dá para ignorar? Não. O problema são os cheques em sequência. Aí ele encaixa um cheque de dama ou algo assim. Esse é o verdadeiro problema, não é nem a torre. Então, se eu capturo aqui, ele captura ali. Dá pra, tipo, não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, posso avançar. Deixa ele capturar e a gente se esconde atrás disso. Quer dizer, é uma ideia. É uma ideia. Não sei se é boa. Então quero avançar. Mas não é uma boa ideia, né? Achei que dava para dar cheque, cheque, cheque e ficar tranquilo. Não sei. A gente avança o peão esperando ele capturar e aí se esconde aqui porque não tem mate. Não sei, cara. Que plano é esse que a gente tá tentando? Acho que o cheque de dama é melhor. Se eu salvo a torre, talvez dê para usar um cheque e criar alguma cravada para ganhar material. Estamos tentando montar alguma coisa. Sei lá, vamos ver. Não é como se tivéssemos muitas opções. Vamos lá, senhor rei. Sem mate aqui, sem cheque aqui, sem cheque aqui. Então, tecnicamente, a gente troca e sai melhor. E a ideia é ir lá e dar um cheque, não é mate. Mas, tecnicamente, estamos melhores. Por enquanto. Vamos pagar para ver esse sacrifício de torre? Vamos pagar para ver. Um cheque de dama ganhando a torre seria lindo, mas está tudo defendido. Ele precisa achar um plano, mas o cavalo nem tem tempo, tem problemas atrás. Ele não pode só jogar G, porque a dama está pronta para capturar. O cheque parece bom. O bom da dama aqui é que não tem cheque, só teria se eu largasse tudo. Não posso simplesmente jogar G. Gosto da ideia, mesmo não sendo a melhor. Porque depois das trocas tem outro cheque que parece muito bom. Tipo, muito bom, mas se a gente sair, o empate por cheque ainda existe. Pode até virar mate. Se eu jogar G, ele captura, a gente captura e a dama também entra. Então não dá para fazer isso. Gosto da ideia de torre aqui, pensando que se ele pegar o peão, temos cheque e mais um cheque. Às vezes o que parece bobo não é tão bobo assim. Então vamos colocar a torre em algum lugar. Sacrifício técnico de peão com a ideia de te torrar como, sei lá, numa torradeira. Esse cheque é complicado.
Bem problemático. Esse cheque já não ameaça mais. Então vamos cozinhar. Se eu conseguir jogar uma dama aqui meio boba, forço a troca de damas. Final é bom. Ele não pode ir ali por causa do cheque. Faz sentido. Gosto de um lance simples, tipo trazer a dama pra cá. Se cutucar o bispo, ele recaptura. Não dá pra trocar e nem pegar o peão. Tem que fazer algo, tipo dama aqui, meio sem graça. E aí a gente pega o peão. Se trocar as damas, acho que fica bom pra gente. Depois de capturar, ele acha mesmo que ganha esse final? Provavelmente eu só avanço, vou pegando peões, bagunçando tudo, ganho um e isso deve dar jogo. A gente acredita nisso. A gente acredita nisso, quer dizer, tem que acreditar. Alguém tem que... Alguém tem que, vamos ver. Então dama aqui é o que eu espero para salvar isso. Ele não joga G porque não quer arriscar. Deve vir para cá. Se eu capturo, o cavalo foge. Então ele deve pegar outro peão, sem cheque para ele. Mantendo pressão em F, o cavalo tá preso e sofrendo. E aí G viria depois. Ok, ele acreditou nesse final. Quero ir lá cutucar o peão. Ele deve avançar, mas não importa. Quero trazer a torre para a última fileira. O plano é trocar 2 peões por 3 e ganhar esse, porque ele não vai correr. Não é mate, percebi agora. Ops. Não posso capturar isso porque não quero perder. Então queremos jogar G, trocar, trocar e deixar um peão dobrado. Não fica tão flexível quanto antes. Era para ser esquecemos como falar. Esquecemos como falar. Dá para dar cheque, mas não muda muita coisa. Ah, ele largou o peão. O que foi isso? Quer dizer, não dá para dar cheque e ganhar isso, mas a gente pega isso e fica feliz. Ele tem um peão passado, mas a gente tem 2. E todo mundo sabe que 2 é maior que 1. Matemática rápida. A gente só empurra. Esse aqui não vai correr porque o rei está ali. Esse aqui vai tentar correr. Será que ele corre? Ele quer pular aqui e jogar. Ele está indo bem. Empurra o peão. Se não der, ele pula aqui e a gente empurra. Ele pode empurrar de novo. Vamos calcular. Empurra várias vezes, a gente promove, ele também. Então temos que empurrar. Quando ele empurrar assim, a gente precisa dar cheque e voltar para preparar o sacrifício. Tem que jogar com cuidado, porque a gente está meio relaxado demais. Torres prontas para o sacrifício. Certo. O cara enlouqueceu ou o quê? Vamos colocar a torre aqui. Se ele empurrar, a gente vai lá e sacrifica sem pensar muito. Deixa a torre entrar. Não dá para segurar isso. O peão vai cair? O que você está tentando? Sem proteção. Tchau, senhor peão. Esse aqui não corre, esse aqui corre. Ele está tentando virar um cavalo super ativo. Vamos tirar o rei. Meio louco, né? Se eu fizer isso, tem cheque. Isso importa? Posso até sacrificar. A gente tira o rei, ele dá cheque. A gente pega, ele recaptura. Loucura! Qualquer lance serve, desde que a gente não entregue tudo. A vitória é nossa. Que partida foi essa? Nem sei. Vamos empurrar mais peões, sei lá. Difícil errar só empurrando peão, né? Mas às vezes a gente complica. Esses cavalos são muito chatos. Vamos por aqui para avançar com segurança. O cavalo está tentando aprontar. Vamos tirar ele antes que vire problema. Deixa o peão cair, deixa ele chorar. 88,8 pra gente. O que aconteceu aqui? A gente pagou o blefe e eu achei que estava perdido, mas não estava. Ele foi nessa linha. Nosso plano com G não era ruim, mas eu não sabia o que fazer. O motor só ignorou e avançou o peão, o que faz mais sentido. Esse lance foi meio ruim porque o avanço sempre permitia captura aqui. A gente acabou piorando a posição, as pretas estavam confortáveis e não criamos ameaça. Achei que teríamos ataque na coluna G, mas fomos lentos demais. O motor tá tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E aí, depois disso, a gente capturou. E onde colocar o bispo? O certo era a dama aqui. Eu não gostei porque achei que o cavalo ia pular, mas era só jogar torre. Deixa ele fazer o que quiser. E você tem dama aqui. Isso foi uma loucura. Nem foi brilhante, só caótico. E isso é ruim, né? Cadê a vitória? Depois disso, como falamos, o certo era dar cheque. Dama D2 ganha a torre direto. Se ele vai para a torre, tem cheque, prende e ganha. Ele esqueceu, capturou e perdeu tudo. Agora ficou tranquilo. Engraçado como esse final ficou fácil, só apertar o cara. Finalmente jogando de pretas.
Hora de mandar uma abertura meio duvidosa e confundir o cara. Ah, ele não quer cair nisso, então vamos de D4 de 5 padrão. Gambito da dama, confiamos no básico. Rocar. Peão ali, bispo ali, cavalo em C. É lento, meio ruim, meio triste, mas é o que tem. Depois disso, o problema é esse peão. O bispo fica meio triste, mas vamos jogar rápido e confiar, porque é o que dá para fazer. Não sei para onde vai o cavalo. Talvez ele queira complicar e transformar isso num pesadelo. Pode estar tentando alguma ordem de lances estranha com D. Todo mundo fala para jogar C5 o mais rápido possível. É o que ensinam, mas a gente segura um pouco. Então ficamos aqui esperando. Quando tudo estiver desenvolvido, a gente decide. Ele pode jogar F e tentar montar algo contra a gente. Capturar em C sempre é interessante, porque esse bispo é forte. Talvez eu capture aqui, capture ali e tente segurar. Sabe, às vezes a gente tenta forçar demais e não funciona. Não sei qual é a melhor abordagem aqui. Não faço ideia. Então a gente captura. Esse peão é ruim, esse bispo está sofrendo. Se ele capturar, temos algo, mas ele provavelmente só desenvolve e ignora. A gente está apostando no lado do rei, achando que dá para trocar e ficar bem. Vou jogar F simples, sem complicar. Digamos que a posição ficou neutralizada. Ele não precisa capturar, pode simplesmente recuar, pode se proteger, pode fazer o que quiser. Ele tem todas as opções. Pode escolher o que quiser. Ah, ele capturou. Fiquei meio surpreso, para ser sincero. A gente não ganha o peão, não tem avanço, então ele montou um plano. Nunca é bom para mim. A dama fica pressionada. Ir para cá pode ser uma ideia. Quero cutucar, mas não dá. Quero trocar, mas ele está protegido. Então, se eu for ali, ele responde. Talvez depois disso a gente consiga jogar F. Então não é tão ruim trocar esse bispo ruim pelo meu bispo ruim. Coloca o bispo ali e pressiona. Se ele vier, a gente captura quando der. Não dá para fazer qualquer coisa, precisa desenvolver. Quero jogar F. Convida ele a capturar. Vira o cara das trocas. Você captura, eu capturo. Fico feliz. Se não capturar, eu capturo e sigo feliz. No fim, você não ganha nada. Literalmente nada da posição que você quer. Vamos trocar o bispo, criar alguma coisa e sobreviver. E temos uma vantagem sólida de 69 segundos no relógio. O que mais precisa? Temos tempo. Beleza, então ele vai tentar uma cravada para ganhar material. Podemos capturar, ele captura também, mas não dá em nada. Mesmo assim, capturar pode deixar a estrutura dele mais fraca. Se ele vier aqui, a gente acha que está protegido. Ele pode dar cheque e capturar se quiser. Até quero que ele capture assim para ficar feio para ele. Mas a gente está meio descuidado, meio arriscado. Acho que tem uma ideia de ir para lá, mas se eu for, ele pode capturar. E não dá para recapturar por causa dos cheques dele depois. Não acontece muita coisa. Se ele for ali, a gente só troca. E volta para defender. Além disso, se ele for ali, isso aqui cai com cheque. Tem vários problemas, não é tão simples. Beleza, então talvez seja só dar cheque, pegar o peão e manter simples. Ou capturar aqui e continuar simples, deixando o cheque para o momento certo. Ah, se ele capturar aqui, eu posso fazer isso. Meio triste, forçando mais trocas. Sim, ele pode ganhar um peão com isso. E será que vale? Acho que não vale ficar com um peão a menos nesse final. Então acho que esse é o caminho, porque aí ele só está perguntando o que a gente quer fazer. Posso trocar a torre, mas não é tão bom quanto a gente gostaria. E esse peão acho que vai cair mesmo. Bem simples, simples. Ah, ele viu isso. Esse é o único jeito. Dama captura é o plano dele, faz sentido. Posso cutucar o peão fraco, mas não ganho nada, porque você captura e mantém um peão a mais. Não gosto disso se ele continuar assim. Se eu pressionar depois de capturar, ele pega o peão. Talvez dê para sacrificar a torre e ganhar algo numa cravada. Então talvez seja melhor capturar aqui primeiro. Assim não tem truque, e aí você ganha. E aí eu pressiono, mas você captura mesmo assim. Vamos de torre aqui, você recua. Dá para sacrificar, mas não tem ângulo para capturar. Que loucura, cara!
Ele veio para cima. Tem um lance ali, mas eu não acredito nisso, então tem que capturar aqui. Tem algum jeito de salvar o peão? Não tô vendo. Posso falar dessa torre, mas não acho que seja tão relevante. Então não dá para salvar o peão. Vamos buscar atividade. Deixa o peão cair. Ficamos com um a menos. Coloca a torre na coluna aberta. A dama recua para defender. Queria sacrificar, mas não dá. Dá para dizer que temos compensação em atividade. Dá para dizer. Sacrificar para criar ângulo de ataque é o ideal, mas não dá. A dama recua. Qual o plano? Dama aqui é uma opção, mas você também pode jogar torre e salvar. Gosto da dama aqui pressionando, mas você pode só recuar e ficar tranquilo. Então que jogada maluca a gente está preparando? Não tem captura melhor. Dama aqui parece boa, mas não cria nada. Eu entro. Você não pode avançar, mas pode defender. E aí eu até triplico o ataque, mas ainda dá para avançar. Então o peão não cai. Então o peão está tranquilo. A gente precisa de um alvo melhor. Dama aqui parece boa, mas não resolve. O sacrifício de torre é interessante. Se tiver problema na última fileira, se eu for lá, dá para defender, mas é lento. Prefiro dama aqui para pressionar isso, não aquilo. Não sei bem o que fazer. Ele só salva a torre e fica tranquilo ali. Tá bem confortável. Dama faz sentido. Simplifica. Ele põe a torre ali e fica de boa. Não sei, a gente cobre a última fileira, ele avança e a gente tenta pressionar. Mas não entra. Esse é o problema. Preciso de sorte. Algo para ajudar. Mas não tem como entrar. Não dá para pressionar o peão. Ele avança e fica tranquilo. Tá confortável. Não gosto disso, ele tá muito tranquilo. Não dava para fazer melhor. Sinto que a gente jogou no automático. Talvez capturar de bispo fosse melhor, mesmo sendo estranho. Talvez fosse mesmo melhor porque depois disso, se ele capturar, eu jogo dama aqui e salvo o peão. Talvez esse fosse o caminho. Mas ficar pensando no passado não ajuda. Agora temos que achar recursos defensivos, o que não é fácil. Atacar, proteger o peão. E aí? Tô com dificuldade de achar um lance que faça sentido. Posso dobrar, mas não tem continuidade. Quero pressionar, mas não dá. Gosto da dama aqui. Forçar erro, mas não assim por causa de cravada. Não sei, cara. Ele gastou 2 minutos e 22 segundos nesse lance. Péssimo uso do tempo. Beleza, Venverac. O que eu esperava era algo tipo chegar na 7ª e ficar super ativo. Sabe? Tipo, chegar na 7ª é o caminho. Ele tem um peão passado, mas a gente... A gente vacilou? Quase erramos. Não dá para capturar aqui porque tem mate de graça. Posso sacrificar, mas é ruim. Que sorte que temos a dama aqui para defender, mas foi imprudente. E não dá para sacrificar isso para nada útil, né? Cara, essa não era a jogada. E agora ele ganha uns 3 tempos de graça. Vamos ver. Estamos com um peão a menos, mas talvez dê para avançar e segurar. Vamos proteger a última fileira antes que ele apronte. Queremos entrar, mas não tem entrada. Dama ali, não tem cheque. Não sei o que foi isso. Acho que ele quer se esconder aqui, mas nem dá para se esconder de verdade. Vamos tentar dar cheque. Ele avança, a gente segura. Ele vai conseguir um peão passado. Ele vai ter um peão passado, goste eu ou não. Eu capturo, ele captura. E a gente fica ali, firme. A dama entra porque quer entrar. E depois de avançar várias vezes, isso aqui não está coberto. Ele está armando alguma coisa. Como não tem cheque, por que ele está tão seguro? Isso que me incomoda. Eu capturo, você captura. Coloco a dama em algum lugar. Não sei, dá para trocar e tentar segurar. Trocas. A gente avança e o rei chega a tempo. Se eu promover, não é tão forte quanto parece. Acho que dá para capturar, colocar o peão ali, ativar o rei aos poucos e ganhar esse peão. É nisso que a gente acredita. Então não assusta tanto. Ele não pode avançar. Não que fosse fazer isso, então foi meio inútil da nossa parte. Não muda nada, talvez só impeça a dama de vir aqui. Deve ser essa a tua ideia. O que fazer?
Quero pressionar, mas dá para defender. Quero dar cheque, mas não tem cheque. O rei tá tranquilo. O rei tá bem seguro. Vamos ver o que ele faz. Ele captura, a gente avança o peão. Ele põe o bispo ali, deve ser esse o plano. Achei que era só capturar, recapturar e depois avançar. Se ele vier para cá, fazemos isso. Se for para lá, ele tá fugindo, o que é ruim pra gente. Achei que estava resolvido. Vamos lá, deixa ele avançar o peão. Dá cheque, outro cheque e talvez empate. Será que dá para fazer cheque, cheque? O peão tá a 2 passos da glória. O cheque dele não assusta. Ele colocou a dama ali achando que era fim, mas não pode avançar porque temos ideias de cravada. Cara, xadrez é loucura. Posso dar cheque, mas não capturar. Ele tá tranquilo. Queria cravar, mas não ganha. Cheque de dama tentando cravar, mas não funciona. O que fazer? O que fazer? A gente empurra. O que ele tá tentando? Talvez dar cheque e capturar. Deve ser isso. Ah, ele pode dar cheque, cheque e depois avançar? Talvez seja esse o plano. Ele simplesmente saiu. Não ia tomar cheque, então tudo bem. Achei que daria 2 cheques e depois avançaria com a dama protegendo. Agora já era, o peão só vai. Sendo sincero, não vejo como parar isso, e não muda nada. A gente não tem jogada. Posso pôr a dama ali, mas vem cheque e ele captura. Vou pra cá, ele dá cheque. A gente vacila, ele pega o peão. Assim temos uma ideia de cravada. Ele provavelmente vai escolher a linha defensiva. Será que dá para fazer troca-troca e, de algum jeito mágico, ganhar um peão? Porque a gente realmente precisa ganhar um peão, cara. Se eu for para lá, ele pode simplesmente dar cheque, avançar e seguir a vida. E se eu jogar dama aqui? Não sei, cara. Isso aqui tá completamente perdido. Tô tentando achar algum plano de defesa. Mas não vejo. Então, avançar é uma ideia. Capturar é uma ideia, dar cheque é uma ideia. Tem várias ideias boas, e ele tem mais tempo que a gente, então isso não ajuda. Vamos tentar algo simples. Ah, achei que funcionava, mas tem um cheque que ganha de graça. Ah, nem isso funciona. Última esperança. E agora? Dama para pressionar o peão. Já nem sei mais o que está acontecendo. Ok, não tem mais cheque. O avanço tá lá, mas se a gente avança, crava. Então talvez tenha alguma chance. Ele diz que não pode cravar. Tem um cheque disponível. Então vamos dar o cheque. Finalmente achamos um cheque depois de 10 lances. E tem boa chance de empate por cheque perpétuo. Então não é tão simples quanto ele pensa. Se ele for para lá, posso dar cheque de 2 jeitos ou capturar com cheque. Tá ficando complicado. Dou cheque assim? Não sei. Vamos tentar. Capturo com cheque porque ainda posso dar outro cheque depois, mas ele pode bloquear. Então capturo assim porque não quero deixar isso acontecer. Por que isso tá tão estranho? Ele vai fugir. E depois? Depois do cheque, ele acha abrigo. Talvez fosse melhor, mas a gente quis o peão, então capturou com cheque. Ele vai achar um lugar seguro. Já nem sei mais. O que está acontecendo? A gente dá cheque, traz a peça, ele avança. A gente acompanha, mas dessa vez não pega o peão. O motor diria, isso era empate. Por que pegou esse peão? Ele não caiu nisso, não posso dar cheque, mas é uma peça grátis, quer dizer, troca. Então vamos evitar isso. O peão não foge. Esse é o lance bobo. Vamos jogar algo menos bobo. Ele saiu. Se eu der cheque, ele fica bem de novo. Então vamos pôr a dama ali. Não, tem cheque de novo. Tem isso? Não, tem outro cheque ainda. Vamos dar cheque de novo. Tem outro cheque ainda. Mas essa sequência de cheques que força troca de damas tá me deixando maluco. Como a gente não faz isso? Vacilo. Cheque de dama complica. Se a gente andar, ele dá cheque. Nosso rei também está exposto. O peão só tá correndo. Dama aqui seria o ideal, mas tem cheque de novo. Mano, rei, vou sair com ele. Ele dá cheque e por que esse rei é tão surpreendentemente de tranquilo? Sim. É absurdo como esse rei tá de boa.
Muito absurdo. Não sei, a gente tenta pensar, já gastamos quase todo o tempo, 50 segundos é muito. Provavelmente era só dar cheque, esse lance de rei não faz nada. Avanço ruim, e aí finalmente dá pra dar outro cheque bobo. Tem outro cheque de novo, cara. Isso é tão idiota. Eu odeio isso de nunca ter cheque aqui. A gente nunca tem a dama aqui. Isso aqui é absurdo de tão ruim. Vamos largar o peão, não temos mais tempo. Nunca temos isso. Cheque de dama não vai acontecer. Pelo menos isso. O peão tá em casa, clara, então não dá pra fazer aquilo. Se eu for ali, isso acontece? Provavelmente. A gente quer dar cheque, mas não pode. O que a gente faz? A gente só está sendo atropelado. Queremos muito dar cheque. Queremos muito dar cheque, mas não temos tempo. Dama aqui, pelo menos um cheque. 1 minuto pra gente. 3 minutos pra ele. O final não funciona pra gente. Não fomos bem. Era jogo pra ganhar no tempo. Se ele vier pra lá, pelo menos dá pra dar cheque. Já ouvi dizer que finais de dama são os mais difíceis. E talvez seja mesmo. Ele está tentando se esconder, a gente tentando inventar um plano, mas não tem, a gente vai para lá, ele vai para lá, e a gente sofre. Depois disso, pensei em vir para cá. Ser o cara das trocas, mas o bispo entra. Onde o bispo entra? Dama aqui? Dama aqui parece o caminho. Posso ir lá? Espera, posso capturar. Coloca o rei ali, mas o bispo chega a tempo. Posso ir aqui, ele vai. Não acho que esse seja o caminho, isso não dá para segurar. Ele precisa, mas não consegue. Posso só andar e capturar? Será esse o erro que a gente precisava? Era tipo 50% ou 90-10. A gente arriscou. Não dá para parar esse cara. O plano era só avançar e pegar o peão. Mas o rei chega a tempo, então não sei se dá. Não sei se dá para fazer esse plano andando assim, mas não parece possível. Isso aqui já está garantido. A casa é a certa, então não dá para trocar tudo. A gente finge que tá tudo bem, mas ele vai fazer o que precisa. Quero avançar, mas ele também avança. Avança o peão e sofre. Avança e sofre. Talvez sacrificar o bispo por um peão em algum momento. Se eu conseguir ganhar isso de algum jeito, dá para segurar, mas ele não vai deixar. Esse peão vai ficar aí para sempre. Rei para cá, sei lá, alguma coisa. Se eu der cheque, ele fica tranquilo. O que fazer? Espera. 18 segundos. Não temos tempo para esperar. Tipo, eu vou aqui e espero. Ele pode só andar e a gente tenta andar também. Mas ele tem isso. Meu cérebro tá dando pane. Ele tem tempo demais para descobrir. A gente não tá descobrindo nada. O rei nem consegue ir lá, mas seria fácil expulsar. Ele não sabe como. Na minha cabeça era só pôr os bispos lá e trazer o rei devagar, mas o que eu sei? Eu não sou inteligente. Eu só sou burro. Se ele mover o rei para cá, talvez tenha medo de eu ir ali. Ele tá com medo de alguma coisa, mas não sei exatamente do que. Assim, a gente vai aqui? Talvez não seja tão simples quanto a gente pensou. A gente dá cheque. Queremos isso, mas não conseguimos. Ele vai lá. Será que dá para pegar a peça? Não. Agora ele vai lá e pega o peão. Bem jogado. Estamos sem ideias. A gente não faz ideia. Achei que tínhamos isso. Se ele capturar aqui... Ok, ainda é meio complicado. Não é erro. Não é simples. Se ele pegar um peão, a gente também pega. Então ele ainda precisa achar um plano. Ah, não temos tempo. Não temos tempo. Se pelo menos tivéssemos cérebro. Rei aqui... Ah, o bispo é a boa. Agora ele faz a jogada. Talvez a gente precisasse fazer do jeito certo, mas não dava. 32 segundos deve ser moleza. Deve ser moleza para ele. Vamos tentar, mas agora ele pode ganhar no tempo. Não faz diferença. Nem faz diferença. Deve ser fácil ganhar no tempo. Ele tem tempo de sobra, não vai vacilar assim. Ele consegue resolver. Ele é esperto. Tá fácil demais. É só ganhar no tempo. Meio triste, talvez a gente tivesse conseguido. 82 pra gente, 1 bilhão pra ele. Vamos ver o que aconteceu, porque achei que talvez o final desse pra segurar. Ou fomos otimistas demais. Então, o que aconteceu? Porque eu fiquei feliz depois que conseguimos esse lance com F. Então, capturou. E aí, a dama captura.
Só olha, acho que esse tempo grátis foi meio inútil. Vai lá, deixa o peão cair. Não pode porque isso tá ali, então dava para salvar o peão. Agora estamos com um a menos e sofrendo. Bela jogada. Agora estamos com um peão a menos e perdidos. Achei que ele tinha vacilado quando demos o cheque. Mas não, o empate era só dar cheque aqui. Pegar o peão é ruim, como falamos. Agora a dama voltou e ficou complicado. Talvez desse para segurar, mas é muito difícil. Não acho que esse final com o bispo tenha sido uma possibilidade real em nenhum momento. Dias difíceis pra gente. Tentamos muito, mas acabamos chorando.